a gente já voltou, gente. Continuamos nessa festa do Temperando Papo. Olha, estamos fazendo receita aqui, drinks especiais com o nosso querido barman Tomate. Ali na cozinha tá uma festa sensacional. Lima e a Tati, gente, já estão ali fazendo as frigideiras, as famosas frigideiras flambadas. Olha, que delícia. E a gente volta aqui. Ricardo e Júlio Pereira, o doutor Júlio Pereira, neurocirurgião. E o Ricardo Ventura falando sobre aí o corpo fala, gente, principalmente os olhos hoje. Agora a câmera já está em mim, Ventura. Tá, pode olhar. Pode fazer a pegadinha. Fica à vontade. Estou à vontade, aí, vamos lá. Fica à vontade, vamos lá então. Foco nos olhinhos ali. Pronto. Ótimo. Então vamos lá, fazer algumas perguntas para você. Fica à Ih, vontade. meu Deus, ferrou. Você se lembra como é que foi a sua lua de mel? Pronto, já dei uma olhadinha para lá. Tá. Você vê que... Me fala qual é o lugar mais legal que você conheceu. Caribe. Tá, e qual foi a cor do mar? Pronto, Nossa, ela foi. azul. Lindo. Você foi pro cine, você foi pra linguagem com você mesmo. E como é que era essa praia? Era curta, era longa? Olha lá, de novo, linguagem, ela tá conversando com ela tá tentando ver qual que é a mais longa e qual é a mais curta. E você lembra da cor do cabelo da professora que você mais gostava do primário? Lembro. Que cor que era? Preto. E como é que ela se vestia? Olha lá, não adianta ela tentar segurar. Ela está tentando me segurar. Eu vou até botar a mão aqui. Não, vai lá, olha lá. Mas os olhinhos dela vêm para cá para fazer a linguagem com ela mesma, depois vai para lá. Por exemplo, você lembra fora a lua de mel, a viagem que você mais gostou? Para onde foi? Pronto, de novo. Você viu que ela olhou para lá de novo. Agora vamos fazer uma pergunta que não aconteceu. Eu sei que você nunca foi... deixa eu ver. Você nunca foi para Marte, ok? Não. Legal. Não pra Marte. Como é que você imagina você tomando sol em Marte? Ela tá lembrando já como ela tomou sol. Agora em Marte, como é que seria isso? Em Marte. Olha lá, pronto, já veio para cá. Viram que ela veio para cá? Ela lembrou dela tomando sol, aí depois ela veio para cá porque não existe isso. Então, quando você faz uma pergunta para uma pessoa e ela olha para esse lado, é porque aquilo não existe. Ela nunca tomou sol em Marte. Eu estou construindo. Tá construindo. Então, primeiro você lembrou de você tomando sol e depois você veio para cá para construir em Marte. Se eu perguntar para você, por exemplo, você lembra da voz da sua professora mais querida? Olha para lá. E da voz da professora mais querida? Lembro. Como é que seria ela cantando o hino nacional? Olha lá, pronto. Ela foi para cá e depois voltou para cá. E como é que seria um papagaio fanho cantando Rebolation? Pronto, olha lá, ela teve que vir pra cá de qualquer jeito, porque essa coisa não existe, ela teve que criar. É isso. Gente, que sensacional. Você não consegue controlar. Então, é só a gente pegar isso, só deixa você fazer uma pergunta para uma pessoa e ela não vai conseguir mentir, porque ou ela vai construir, ou ela vai lembrar. Se lembrar, já aconteceu. Se vier pra cá, é construído. E você pode usar isso, como você mesmo disse no início do programa. Você está fazendo uma compra, você está negociando, você está falando com o seu marido, já vou entregar, pronto, agora vou botar fogo nas relações. Você está conversando com o teu marido, você fala, mas onde é que você foi? E são segundos, São né? segundos, e aí você sabe se aquilo foi verdade ou mentira. Sabe por quê, gente? Porque o Ricardo estava falando deste assunto para mim nos bastidores. E aí, normalmente, quando alguém quer falar com você, fala, olha nos meus olhos, olha só como eu digo a verdade, eu quero que você me entenda. E assim, ele pode te olhar, mas em fração de segundos ele vai direcionar ou para o esquerdo mesmo ou se pra você direita. quer segurar, porque você inconscientemente estava tentando segurar. Porque como você estava num teste, então você fala, não, eu vou ficar olhando para frente. Né? Mas mesmo assim não tem jeito. Olha o olhar só. ele entrega. E aí você tem que tabular isso para dentro das perguntas que você está fazendo. Então você pode usar para o seu filho, por exemplo, como eu disse uma vez, se ele está usando droga ou não, se estão fazendo bullying com ele ou não, se você está querendo saber alguma coisa que está acontecendo e ele está com medo de contar, você vai ver se ele está sendo transparente, se ele está sendo sincero ou não. Claro. Então não é só para pegar, eu quero saber se estão me traindo, eu quero saber se estão me enganando, não, mas justamente para você entender o que o outro está passando de mensagem para você e se ela está sendo sincera com essas mensagens. Sim, é uma forma de realmente conhecer a pessoa, né? E a gente não perdeu tempo, né? Que às vezes a gente conhece pessoas que não vale a pena. Também. Não é? Conhecimento é tudo nessa vida, né, Ricardo? Não, é verdade, gente. Bom, olha só, vou conversar um pouquinho com o Júlio César, gente, porque a gente tinha feito aquela
pergunta, né? E aí, será que no frio ou no calor piora esta dor aguda, esta dor facial? Piora, doutor? Isso, tem paciente que refere no frio, ela é um pouco pior. Tá. Então, o que a gente sabe? É que essa desmielinização, né? Então, o neurônio fica mais sensibilizado, né? Então, qualquer toque, a gente sabe que quando a gente está no frio, né? Nossa pele, ela fica mais sensível, né? Então, tudo isso estimula um pouco esse gatilho da dor. Claro, essas causas, as causas dessa dor aguda, já são conhecidas, são estudadas? Já são. A maioria da gente chama idiopática, né? Idiopática seria que é o termo isso? que você investiga as causas tumorais, outras doenças e não encontra. Então, o que acontece? O paciente tem um sintoma, você faz todos os exames, ele vem como normal. E a partir daí você diagnostica como nevralgia do trigêmeo idiopática. Tem as formas secundárias, que é esclerose múltipla pode dar, que é uma doença mais comum em mulher. Essa bainha de mielina pode ser afetado. Um tumor pode comprimir e dar um sintoma bem parecido com a nevralgia do trigêmeo também. Então são várias causas, mas o principal é idiopático. E dá para perceber alguma mudança na pessoa? Esse é o problema, não. Não Você não dá. tem sintoma. O seu exame neurológico é completamente normal. A única coisa é a informação dela e geralmente é informação muito precisa. Então você sentado conversando com a pessoa, em questão de minutos você já entende porque ela descreve, né, como a pior dor da vida dela, é uma dor na face com esse trajeto, ela tem um gatilho que é o toque e depois isso melhora, uma água gelada, tem diversos tipos de gatilho. Olha só, gente, interessante demais, né? Agora, Ricardo, por falar em interessante, e quando a gente está conversando com uma pessoa, como saber se ela realmente está interessada no que a gente está falando? Então, tem algumas assim, a mais que dá para você perceber é quando a pessoa se projeta para frente. Para você. Então, se a pessoa, você começa a falar, se ela, né, ela está interessada em você. Se ela não está interessada em você, justamente ela se afasta de você. Então, você começa a falar, sabe aquela coisa tipo, tá. Sei. Então, se afastou, mas você pode ver na ruborização da face, mas daí é uma coisa mais, você tem que perceber muito. A boca ruboriza, a pupila aumenta. A pupila chega a aumentar. Se ela não está interessada. Aí ela diminui. Então, quando você está muito interessado, a pupila aumenta. Aumenta. Não diz que Se os não está, apaixonados, diminui. os olhos ficam brilhando. Sim. É exatamente isso, que a Olha, pupila que aumenta. interessante. Porque ela quer captar mais aquela mensagem. Nossa, eu consigo ver A boca vai ruborizar, isso. o rosto ruboriza. Então, isso, micropigmentação. Nossa, eu vou puxar a orelha do meu marido, viu, gente? Porque no começo do namoro a pupila dele dilatava. Agora ele vai ter que virar Agora um vai ter que mestre. dilatar? Vai ter que dilatar, viu, Então, Ricardo? você que vai ter que fazer a pupila dele dilatar. A culpa é minha, então? Mas participa. É verdade. Agora fala pra gente, olha, Diga lá. quando de repente a pessoa está falando alguma coisa, isso é muito comum. Vamos supor, eu gosto muito desse lugar, eu gosto muito dessa pessoa. Eu estou falando uma coisa positiva, mas os meus gestos não são positivos, principalmente a cabeça. E aí? O que acontece? Nesse caso, é muito, de novo, vai muito de se você conhece essa pessoa, como é que ela se expressa quando realmente ela gosta. Então você viu que você fez uma manipulação. Eu gostei muito, é isso que ela faz? É isso, se for isso que ela faz, ela está sendo sincera. Então, se as características dela, de quando realmente ela gosta de alguma coisa, ela faz, aí você tem que tabular. Então, normalmente, entonação de voz é muito importante. Mas é muito tabulação. Não dá para você falar isso é isso, aquilo é aquilo. Você tem que tabular. Agora, se você não conhece a pessoa, normalmente aquele sorrisinho forçado, aquele sorrisinho amoroso. Querida! E daí a gente pode, sabe, aquele, eu tô feliz de estar aqui. Aquele sorrisinho da Hebe Camargo. Nossa, não, dela não, Ricardo. Porcaria nenhuma e fala assim, é uma gracinha. Olha, eu não tiro o seu CD do meu... E aí você vê que não é verdadeiro aquele sorriso. É um sorriso simpático, mas não é sincero. Mas aí a gente pode até entrar depois nos outros episódios aí. Do corpo fala, né? Porque daí a gente pega cada sensação para destrinchá-la. Porque cada sensação, então, o medo, a raiva, a alegria, tudo isso, a tristeza, ela tem micro expressões que você consegue tirar da pessoa. Se aquilo está acontecendo mesmo ou não. Porque as micro expressões você não consegue fingir.
Ah, então não tem como. Não tem como. Por mais que a pessoa leia, né? Tem livros, o povo fala, Só tem se o cara cursos. for um mitomaníaco, né? O cara que gosta de mentir por compulsão. Sim, aí ele já consegue disfarçar um pouco melhor. Por exemplo, não vou dar exemplo nenhum. Ah, eu quero exemplo. Não, por exemplo, não. Vai, eu o quero cara vai me exemplo, processar, gente. não posso falar, o cara vai me processar. Por quê? Não vai? Um político, Ah. que fala com todas as letras, todas as áreas. Esse cara é impressionante. O cara, você pode botar ali naquele, né, no polímetro, lá, você não vai pegar ele. Não Olha pega. só. Todas as expressões faciais dele são verdadeiras. Eu já analisei ele várias vezes. Sério? Fala mais algumas pessoas famosas que você normalmente faz essa análise. Todas. Todas? Porque, Fala uma muito sincera. por exemplo, ó, quer ver uma que eu analisei uma vez? Michael Jackson. Sei. Falaram que o Michael Jackson pegava as criancinhas. Você acha que ele é pedófilo? Não pegava. De jeito nenhum. Eu afirmo isso, não pegava. Michael Jackson não pegava as criancinhas. Também acredito nisso. Ele era um meio Peter Pan, é um cara que não cresceu. Ele não teve infância, Ele não teve né? infância. E as pessoas ele se aproveitaram gostava das disso. crianças, ele tinha amor pelas crianças, ele gostava de estar com crianças, mas ele não fazia sexo com as crianças. Também acredito nisso. Vocês veem, gente, olha só como é importante realmente a gente ter conhecimento, saber um pouco mais sobre o nosso corpo, né? Agora voltando aqui para o nosso assunto sobre a dor facial, uma dor muito aguda. Doutor, quando a pessoa tem essa crise, até quantas crises ela pode ter por dia e quanto tempo dura essas crises? Não existe um número máximo, né, de crises. O que acontece é que geralmente isso vai se agravando. Então tem pacientes que costumam ter até toda hora, a cada 2 horas, né? Então isso é um incômodo intenso, né? Então geralmente eles chegam no consultório nesse momento, né? Já investigaram todas as causas, o clínico já viu, o neurologista já viu, fez uma ressonância, não encontrou causa e aí começa o tratamento, né? A vantagem desta patologia, apesar dela ser assim, tão aguda, é que tem um tratamento simples, né, medicamentoso. Então, uma das medicações se chama carbamazepina, ela pode ser dada e melhorar o sintoma desse paciente. São poucos pacientes que vão precisar de procedimento cirúrgico, menos de 10 a 15% dos pacientes. Que aí existem algumas técnicas que a gente faz que consegue fazer esse tratamento. Entendi. Agora, doutor, fala pra gente, de repente, a pessoa está passando por um estado emocional, ela está abalada emocionalmente. Isso também pode ser um fator que prejudique? Pode, sem dúvida. Hoje na medicina a gente sabe, né? A gente estudou muito a parte física, né? A parte emocional e quanto se influencia da doença a gente sabe ainda pouco, né? Mas sem dúvida o que a gente nota no consultório é isso. Geralmente tem um gatilho, o gatilho emocional também está presente, muitas vezes. Pessoas que sofrem com dor de cabeça, com enxaqueca, tem uma tendência maior a ter essa dor facial? Isso. São doenças diferentes, né? O que a gente fala e a gente sabe é pacientes que têm dor crônica, que é o que? Ele está o tempo todo com aquela dor, né? Isso muda o aspecto emocional. Então a gente sabe que pacientes com dor crônica ele tem associado outras patologias. Então depressão é mais frequente, né? É difícil a gente entender na medicina o que é que veio primeiro, né? Será que essa pessoa já tinha uma tendência, isso desencadeia a dor? Ou pelo fato dela estar constantemente com dor, limitar o dia a dia dela, ela tem essas outras doenças associadas. Sim. Quais os tratamentos que são usados atualmente? O medicamentoso resolve a grande maioria dos casos, então o paciente vai ao neurologista, começa a tomar essa medicação, que o que é que ela faz? Ela modula esse gatilho. Então é como se o limiar aumentasse, então o estímulo tátil não vai gerar dor. É como se reformasse... Tá, por exemplo, se ela fosse, sei lá, escovar os dentes, que é um gatilho, não ia ocorrer mais. Isso, não vai acontecer mais. Ele pode continuar tendo, mas numa frequência menor. Alguns casos mais que foram refratários ao tratamento clínico, aí sim, alguns são procedimentos que a gente chama minimamente invasivo, que a gente coloca uma agulhinha, vai nesse nervo e queima ele, tira ele do trajeto da sensibilidade. Então, o paciente, o efeito colateral, perde um pouquinho da sensibilidade na face, mas melhora esse gatilho da dor. Ou um balãozinho que a gente coloca e comprime esse nervo também. E em alguns casos, a radiocirurgia. Você dá uma dose de radiação só focal no nervo e melhora. Para pacientes jovens, que não é a maioria, é a minoria deles, às vezes tem procedimentos que a gente faz que são procedimentos mais invasivos, mas você tem uma taxa de controle melhor. Que você faz até a craniotomia. Você tem que fazer uma cirurgia, que é isso? Uma cirurgia neurológica que você descomprime esse nervo onde ele está sendo tocado.
Só que é um procedimento mais invasivo, né? Precisa ficar na UTI, né? São casos bem específicos que você... Para casos mais graves, doutor? Geralmente é pela idade do paciente, a condição clínica. Porque esse procedimento mais invasivo, os trabalhos mostram que ele tem uma taxa de controle maior. Então é uma balança difícil, né? Tem o risco da cirurgia, que é uma cirurgia mais arriscada do que essas outras que eu falei. Claro. Por outro lado, ela tem uma taxa de controle maior, em 5 anos quase 90%. Os outros chegam de 75%, 80%. Então não é uma doença tão nova assim? Não, a gente já sabe há algum tempo dela. O problema é que hoje, cada vez, a gente vai identificando mais, né? Como a gente falou no outro programa seu, na ressonância da década de 80, 90. Sim. Então, muitos desses pacientes ficavam sem um diagnóstico, né? Hoje a gente faz os exames, descobre que não tem nenhuma patologia comprimindo e chega a esse diagnóstico. Tá, e é muito importante esse diagnóstico, né? Porque, assim, muitos problemas que a gente tem no Brasil e no mundo, a gente demora anos para a gente descobrir o problema, passa por vários médicos, e aí a gente realmente, né, gente... Aí, depois de muito tempo, a gente descobre o problema e aí que a gente vai começar a tratar. Nisso, a gente já sofreu muito, tomou muitos medicamentos que não eram propícios para este tipo de dor, né? Existem doenças que elas são difíceis de ser diagnosticadas, né? Então, o paciente de neuralgia do trigêmeo é aquele paciente que está na internet, que pesquisa, que quer saber, porque ele sofreu muito até chegar ao diagnóstico, né? E a gente sabe que são doenças, as doenças principalmente que lidam com dor, que só a pessoa está sentindo, né? Então, é um envolvimento muito grande dela. E a família, principalmente no início, fica com uma certa desconfiança, né? Que dor é essa que o dente está normal? Que dor é essa que o exame está normal, né? Claro. Mas é uma doença, sim, uma doença que limita muito e não ocorre só aqui, né? Ocorre no mundo inteiro. Esse é o grande problema das doenças crônicas, né, doutor Júlio? Bom, a gente já volta para esse bate-papo, porque eu já estou sabendo, nosso drink está pronto aqui com o nosso querido tomate. Sex on the Beach sem álcool. Sem álcool aqui. Bom... Esse daqui eu vou levar para o chefe Lima. Vamos só rapidinho falar os ingredientes? Esse aqui, esse é suco de laranja, coloquei o suco de abacaxi, a groselha e eu completei com água de coco. Aí a groselha eu coloco embaixo para ficar. Esse drink ele tem que beber, tipo, pega o canudo e puxando e subir no canudo, porque senão você vê que a groselha fica tudo embaixo. Ah, aí é verdade. Assim, só puxa a groselha. Viu, gente? Olha só. A dica para vocês. Super simples, gostoso. É isso aí. Já vou levar para vocês aí, viu, meninos? Calma, agora vou levar para você, viu, chefe Lima e Tati? Gente, olha, no próximo bloco a gente vai ter uma outra receita, depois a gente passa os ingredientes para você. Qual que vai ser o outro drink? Blue Hayali. Blue Hayali. Blue Hayali? É um drink que vai com corante, que é a receita dele com álcool era feito com curaçao blue. Então já precisa ser sem álcool, então um corantinho simples. Vai água de coco e água com gás aí feito pro Hayali. Bem simples também para fazer em casa. Só você anotar todos os ingredientes. Agora eu quero saber algumas curiosidades aqui do tomate, que para você que sempre assiste Temperando Papo, gente, ele trabalha com o cantor Leonardo e também com o cantor Eduardo Costa, com outras celebridades também, mas vamos falar um pouquinho desses dois que são engraçados. Gosta, né, de uma cachaça? Gosta de uma cachaça, são muito brincalhão pra caramba. E até a propósito, eu acho que vai ter um show dele aqui em São Paulo no final do mês. Aí, se Deus quiser, eu vou estar lá também. Então, quando eles estão em São Paulo, você está trabalhando junto com eles? Sempre não tá aqui, a parceria com a Isabel de Carvalho. Aí ela Isabel, sempre tá junto. Beijo, Isabel é uma querida, gente. Bom, olha só, a gente já vai passar a receita do Sex on the Beach para vocês, que foi essa receita aqui que a gente acabou de fazer. Vou passar novamente, porque a minha produção falou que ligaram aqui para pedir de novo. Então, passa. É o suco de laranja. Quantos ml? Eu tô colocando 50 de suco de laranja, 50 de abacaxi, aí completo o copo cheio de gelo, claro, aí completa com água de coco e a groselha num cantinho do copo que ela desce pro fundo e aí assim, fica essa receita bonita aqui pra vocês, viu, gente? Conta uma curiosidade do Leonardo. Vai, alguma coisa engraçada que já aconteceu aí em algum camarim da vida. Propícia pro horário, hein? Olha, não, a outra 10h30 da manhã. O programa que eu vim aqui, a outra vez que eu gravei, eu falei essa história, foi que eu fui levar bebida pra eles no camarim, né? Repor. Aí tava cheio demais, convidado, o camarim travou a entrada e ninguém deixava eu passar. E o Leonardo tava lá no meio, ele foi lá e puxou, tava com uma caixa grande, ele foi lá e puxou a caixa e me ajudou. Caixa grande, você me ajudou. É. Simples pra caramba. Humilde, né? Gosta de uma cachaça. Leonardo é um querido, gente. Bom,
Olha só, você que está acompanhando Temperando Papo, daqui a pouco a gente vai lá conversar com o chefe Lima, viu? E volta conversando com o neurologista, o Júlio Pereira, e também com o nosso querido Ricardo Ventura. Porque agora a gente vai para um rápido intervalo e é claro que eu espero você.